Bom dia, meus amados irmãos do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. Meus amados, chegou o momento de nós sentarmos na mesa de Cristo e ser servido por este pão que vai ser servido agora para mim e para todos nós. Amém? Meus amados, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Dá um like nesse vídeo para que ele venha a ser alcançado por outras pessoas necessitadas de ouvir uma palavra fiel e verdadeira. Palavra que em pouquíssimos lugares pode se ouvir. Meus amados, se inscreva nesse canal lá no YouTube, Ed em Nova Aliança, para que o YouTube reconheça, entenda que outras pessoas precisam chegar ao conhecimento dessas palavras, fiel e verdadeira. Então se inscreva lá no YouTube, dê um like lá nesse canal no YouTube, para que assim, quando eu postar novos vídeos lá, você seja notificado. Amém, meus amados? Então, meus amados, vamos para o nosso estudo de hoje. Esse pão que tem nos alimentados, este pão que tem nos libertados das unhas dos lobos, e nós não podemos ficar sem ele. Bem, como sempre, né? Todo a nossos estudos, nossas palestras tem um tema. O tema do nosso estudo de hoje é a Bíblia como negócio. É isso mesmo que você ouviu. A Bíblia como negócio. É um negócio lucrativo, porque se abre negócio com a Bíblia, não faz, o investimento é pouquíssimo, muitos iniciam até sem nada do bolso deles, sem nada, né? Porque muitos se iniciam numa praça, né? Num coreto, vocês sabem muito bem, isso não é de se esconder. A Igreja Universal, ela iniciou-se num coreto, né? Da prefeitura, então sem gasto nenhum, para depois que vender, comercializar as pessoas, aí sim se abre um outro negócio, um espaço, né? Já pago com aquele dinheiro arrecadado. A Bíblia, meus amados, é o melhor negócio que existe na face da terra. Com esta palavra se fizeram filme em Hollywood, aquelas imagens mostrando a igreja subindo, né? E a igreja mesmo real, vendo aquelas imagens, ficava de boca aberta, a igreja vai subir, Jesus vai vir buscar a igreja. Tudo para ganhar dinheiro com a Bíblia, negociar com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus, com a Bíblia, se faz novela para ganhar audiência, grandes audiências foi alcançada através de novela feita através da Bíblia, né? Então, meus amados, a Bíblia é o melhor negócio. E hoje nós vamos apresentar esse negócio para vocês. E para iniciar a nossa homilia, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia segundo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, no capítulo 2, né? No versículo 17, diz assim: porque nós, Paulo, pregando aos Coríntios. Meus amados, tenham um pouco de paciência. Quem escreveu isso aqui foi Paulo, né? Pregador do Evangelho de Cristo. Mas você vê que Paulo, o que ele pregava a uma nação, ele não pregava a outra nação. Por exemplo, aqui, isso que nós vamos ler, Paulo só pregou aos Coríntios, não pregou aos Gálatas, não pregou aos Efésios,
não pregou aos romanos, ele pregou isso aqui para os coríntios. Porque nós não estamos como os tantos outros, né? Não estamos como tantos outros, mercadejando, olha a palavra. Meus amados, há 2000 anos atrás, já se mercadejava a palavra de Deus. E você sabe muito bem que as coisas, elas só evoluem. Agora, se passaram 2000 anos, aí você começa a raciocinar a evolução dessas mercadelagens, né, que eles fazem aí. Porque nós não estamos como os outros, como tantos outros, né? Mercadejando a palavra de Deus. Então você vê aí um comércio que existe por aí, não é um comércio que caiu de paraquedas, é um comércio que veio de muitos anos atrás, de 2000 anos atrás, e que foi apenas só evoluindo. As pessoas foram evoluindo e chegou a internet. Aí isso melhorou mais ainda, né? Então tá aqui, ó, o porquê que você vê tanta gente, tanto apóstolo, tantos bispos, tantos pastores mercadejando a palavra de Deus, porque ela não é de agora, não caiu de paraquedas. Eles trazem isso de 2000 anos atrás. Mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos. Antes, em Cristo é que falamos. Então, meus amados, se eu, por exemplo, se eu tivesse feito um curso de teologia, eu já não estava aqui mostrando isso aqui para você. Por quê? Eu tinha feito um curso de teologia, tinha aprendido como mercadejar a palavra de Deus. Então, essas passagens aqui já eram as passagens que eu não podia pregar para você. Eu ia o quê? Eu ia fazer o quê? O mesmo que eles fazem por aí. O mesmo que essas pessoas que fizeram curso de teologia, eles fazem. Mercadejar a palavra de Deus. E Paulo continua aqui ainda, né? Mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos. Na presença de Deus. Com sinceridade. Com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, meus amados, você vê como é que as coisas funcionam. Eles fazem curso de teologia, fazem doutorado, mestrado, né? Estuda o grego, estuda o hebraico, estuda até o saravaico. Para quê? Para mercadejar a palavra de Deus e fazer de você que frequenta um local desse os seus produtos que eles vendem. Seus produtos, seus clientes, né? Produto é isso aqui, ele usa a palavra de Deus como produtos. Ele usa os chamados fiéis como cliente. Então na linguagem, não é crente. Hoje nós não vemos crentes por aí. Nós vemos o quê? Cliente. É cliente. Vemos cliente, então está assim de cliente por aí. Comprando a palavra de Deus. Porque eles vendem. Por que eles vendem? Porque tem quem compre. Se não tivesse o cliente, meus amados, é por isso que eu falo para você, frequente o culto no raciocínio.
Porque quando você frequenta um culto que é raciocínio, você logo a sua ficha cai mais ligeiro. Você vê se uma empresa, abre-se uma empresa, se os clientes, se não arruma cliente, não vai demorar muito, aquela empresa fecha. Porque não tem quem eu compre seus produtos. Não tem. Então, o culpado deles venderem esta palavra, não é só, eu não culpo só esses cara de pau com nome de pastor, de bispo, de apóstolos, como vendelhão da palavra de Deus. Eu culpo também os clientes. Porque se não fosse cliente lá comprar, eles não vendiam. E eles eram obrigados a fecharem as portas que eles abriram. Bem, como nós só temos aqui, vamos pular um pouco para frente. Abra a sua Bíblia no 2 Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, do versículo do 1 ao 3. Assim como no meio de vós, como no meio do povo, veja, meus amados, há 2000 anos atrás, né? Assim como no meio do povo surgiram, vê a palavra, está no pretérito passado. Você que as coisas evoluíram só de geografia. Passou de Israel, e nós vemos aqui no Brasil, e em outros países também, né? Porque o comércio continua. O comércio começou e não parou mais, né? Assim como no meio do povo surgiram, você vê que a palavra está no pretérito passado. Surgiram, aqui não está, o Pedro não escreveu aqui, assim como no meio do povo vai surgir. É isso que está escrito? Não. Então, meus amados, a Bíblia é fácil de entender. Facílimo de entender a Bíblia. Tem muitos que dizem, não, a Bíblia é complicada para entender, né? Não, a Bíblia não é complicada para entender. A Bíblia é facílima para entender. Basta que nós lemos ela com atenção no que estamos lendo, né? Conhecendo, respeitando pontos e vírgula, quem escreveu, para quem escreveu, né? O tempo que foi escrito, os costumes de quem escreveu, a cultura daquele escritor que escreveu. Pronto, vamos entender a Bíblia facinho, na maior facilidade. E é o caso de Pedro aqui, ó, há 2000 anos atrás. Ele não está dizendo que vão surgir falsos profetas. Como se prega dentro de uma chamada igreja por aí, dizendo, bem que está escrito Apocalipse, que no final dos tempos vão surgir falsos profetas. Não vão surgir falsos profetas, já tinha aqui, ó. Eles só evoluíram, foram germinando, né? Foi germinando. E Pedro está avisando aqui também. Paulo advertiu lá, você vê que Paulo advertiu e agora é a vez de Pedro, mesmo pregando lei. Assim como no meio do povo surgiram no pretérito passado, surgiram falsos profetas, assim também haverá. Agora sim, haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente. Eles vão introduzir dissimuladamente. Então, eles abrem um negócio, usam a Bíblia para abrir seus negócios, e dissimuladamente eles vão vendendo este produto para a igreja. E a igreja, sem nenhum entendimento, vai comprando. Introduziu dissimuladamente, né? Heresias
eu vou falar mais de novo, heresias, fogueira santa, heresia, não existe na Bíblia. Então eles introduzem dissimuladamente um negócio como fogueira santa e os clientes sem entendimento, que não tem nada escrito sobre isso, vão lá e colocam seu dinheiro lá. Então a culpa não é só de quem inventou fogueira santa, fogueira tonta. A culpa é dos clientes que aceitaram aquele produto, compraram o produto, compraram e pagaram caríssimo. Haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresia destruidoras. Heresia destruidora. Então, fogueira santa é uma heresia destruidora, onde pessoa destruiu tudo que tinha nessa fogueira santa. A Andresa, aquela de Andresa era Horácio, não é isso? Me ajuda aí. Destruiu tudo que ela tinha, colocou numa fogueira tonta para queimar. Venderam, ela comprou com heresia, né? Dissimuladamente, ela se iludiu e comprou e pagou o preço. Aquela cantora Joelma, outra destruidora, ela destruiu o que tinha, ela deu fazenda para esses cães, tudo intitulado de quê? Em heresia destruidora. Dissimuladamente, heresia dissimuladamente, introduziram isso e ela caiu no laço. E não é só ela, não. Eu estou falando disso porque eu conheço a história deles. Mas tem centenas, milhares de pessoas aí que destruiu a sua vida financeira com a tal de fogueira santa. Vamos continuar aqui? Vamos voltar aqui. Destruidora, até o ponto de renegarem o soberano. Deus mandou fazer isso? Não. Mas eles não querem saber que Deus não mandou. Eles querem saber que a promessa é boa. Você põe 1.000 e tira 100. Põe 1.000 e vai ganhar 100. Quem não entra numa heresia dessa, né? Só não entra quem conhece a palavra. Porque quando eu não conhecia, eu entrava. Eu também pus meu dinheiro lá para queimar. Né? Mas hoje, com o conhecimento da palavra, já não faço mais isso. Renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Sobre si mesmo repentina destruição. Versículo 2: e muitos surgirão as suas práticas, e muitos seguirão as suas práticas. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então hoje em dia, quando você prega, você vê, meus amados, o que aconteceu. É isso que eu queria que você entendesse, né? O Evangelho de Cristo, a palavra fiel e verdadeira, da qual que eu peço para você compartilhar, para que esta palavra chegue ao alcance de outras pessoas e se liberte também. Porque, porque hoje, quando você prega uma palavra dessa,
Eles dizem que a palavra é heresia. Eles dizem. Os vendilhão e os que compram dizem que você está pregando heresia. Quantas vezes já chamaram isso comigo? Já falaram isso de mim? Que eu estou pregando heresia. Eu estou lendo. E você vê que eu só estou aqui lendo. Né? Então eu estou lendo a verdade e eles, com a mente inflamada, destruída, diz que é heresias. Os pastores faz uma fogueira santa, faz uma campanha que não tem nada aqui escrito sobre isto. Tem campanha aqui escrito em lugar nenhum. Então os compradores, quando os vendilhão vendem esta palavra, mercadeja esta palavra, os compradores dizem que são homens de Deus, homem usado por Deus, sem estar nada escrito na Bíblia. Santa Ceia, não tem nada escrito disso daí, de Santa Ceia na Bíblia. E eles compram. Agora, quando eu venho aqui mostrando, lendo, mostrando que não existe fogueira santa, não existe campanha, não existe Santa Ceia, não existe Páscoa, aí diz que eu estou falando heresia. É heresia que eu prego. Vamos continuar? Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Ninguém quer dar ouvido mais. Vai ser uma guerra para fazer uma pessoa crer numa palavra dessa. Porque a chamada igreja, que tinha como obrigação de crer no que está escrito, né? Porque pelo lado as igrejas dizem que crê no que está escrito, mas quando você lê o que está escrito, diz: não, isso é heresia. Eu creio no pastor, eu creio em fogueira santa, eu creio em Santa Ceia, que não tem na Bíblia. E eles confessam que crê no que está escrito. Não, eu sigo o que está escrito. Eu sigo o que está escrito. Quando você mostra essas verdades, aí eles voltam atrás. Dizem: não, isso é heresia. Meu pastor não falou isso. Perdão. Será informado o caminho da verdade. Versículo 3. Também movidos, olha a palavra, eu só estou lendo. Também movido pelo Espírito Santo, é isso que está escrito. É por isso que eu peço você ler a sua Bíblia, você abrir a sua Bíblia, você acompanhar comigo. É movido pelo Espírito Santo? Não, porque dizem por aí que esses homens fazem isso porque são movidos pelo Espírito Santo. Mas a palavra aqui está mostrando o contrário. Também movidos por avareza, olha o Espírito Santo deles, avareza, farão, pronto, comércio de vós. Então, tá lá o vendilhão, tá lá, olha a caneca do Palmeiras, olha a caneca do Palmeiras, R$100, quem dá mais? R$100, quem dá mais? Pega o envelope, aí vão pegando o envelope, pega o envelope com 100, aí 10 levanta, pega com 100, pega o envelope com 50, 30 levanta com 50, pega o envelope com 20, 200 levanta para pegar com 20, pega o envelope com 10, o resto da igreja levanta e compra o produto. E compra o produto. Está escrito aqui? Não está. E por que eles creem no que não está escrito? Porque o pastor movido por, segundo eles, o Espírito Santo, né? Aí vende, mercandeja a palavra, vai lá aos compradores e compra. Né? Fazer o quê? Eu vou pôr culpa somente neles? Não. Todos são culpados. Culpado quem vende, mercandeja a palavra, culpado quem compra. Também por avareza farão comércio de vós,
com palavra fictícia. O que é uma palavra fictícia, meus amados? Eu respondo, é uma palavra que não existe. Uma palavra feita na hora. É uma palavra fictícia. E é isso que se faz dentro das igrejas, para vender os seus produtos. Com palavra fictícia. Para eles, preste atenção, agora preste atenção. Aqui, né, nós estamos no versículo 3. Eu vou repetir porque nós estamos no versículo 3, né, para você prestar atenção na chave, na bomba, que eu vou tirar o pino agora, vou pôr fogo agora. Também movido por avareza, farão comércio de vós, com palavra fictícia que não existe, né? Para quê? Para o juízo lavrado. Presta atenção. Nós estamos lendo aqui, eu vou fazer você aprender a ler Bíblia. Nós estamos lendo aqui um livro escrito em 68 da era cristã. Em 68, ele estava esperando o quê? O juízo. O juízo de Deus, que aconteceu quando? No ano 70. Então, eles estavam esperando o juízo. O Pedro está pregando aqui, para vocês que vendem a palavra de Deus, o juízo está vindo aí, ó. E vocês vão ser julgados. Então, meus amados, nós temos que prestar atenção no tempo da escrita. Por que o Pedro estava falando isso aqui? Que o juízo ia vir. Porque ele estava antes do juízo. No ano 68. No ano 70, aconteceu o juízo. Mas eles trazem para o dia de hoje, e com estas palavras, eles para vender os seus produtos, ainda inclui, dá um jeitinho deles, né? Aquele jeitinho, e inclui as palavras nos produtos dele, e o povo compra. Comércio de voz, com palavras fictícias. Tem 2 pontos aqui, ponto e vírgula tem aqui, né? Para eles, o juízo lavrado, o juízo que já estava determinado para esse povo. O juízo lavrado a longo tempo. Então, uma sentença, um juízo que foi determinado há muito tempos atrás. Pedro está falando de 68. Então, desde o profeta Isaías já falava deste juízo que estava para acontecer. E Pedro agora no ano 68, o que ele está dizendo aqui, ó, para eles o juízo lavrado, o juízo já estava determinado, né? A longo tempo, passado, a longo tempo, não tardará. Não tardará. Está logo às portas. Não tardará. Não tarda, não tarda. O juízo lavrado a longo tempo não tarda. E a sua destruição não dorme. Então, Pedro, isso aqui, Pedro não era um profeta, Pedro era um apóstolo. Mas você vê que a visão de Pedro já estava vendo esse juízo segundo as profecias, né? Que não era que Pedro estava profetizando, é que Pedro, ele lia as profecias, via as profecias que tinha na Torá e chegava a essa conclusão, que o juízo estava próximo. Porque ele ouviu Jesus de Nazaré profetizando que esse juízo aqui viria naquela geração. Então, para quem vive uma geração, foi anunciado uma geração, e eu estou trazendo para Deus, eu estou vendo que a geração está acabando, está terminando, então o juízo está chegando junto com a geração. É só raciocinar. E Pedro parece que era bom de raciocínio, né? Então ele estava dizendo,
o juízo não vai tardar. O juízo está aí às portas. Vocês são julgados. Vocês falsos profetas. Vocês falsos pastores. Vocês falsos mestres, falsos sacerdotes. Vocês falsos bispos. O juízo vai chegar. O juízo vai bater nas portas de vocês. E a destruição não dorme. Para nós continuar, abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 17 a 19. Versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus. Sejam imitadores meus e observai o que anda segundo o modelo que tendes ouvido. E é o que eu prego, né? Meus amados e minhas amadas, seja leitor desse evangelho aqui. Segundo, que é o evangelho segundo eu prego. Porque o evangelho é a palavra da verdade. É o evangelho. É esta palavra que tem nos lavado a dia. É esta palavra que tem nos sustentado. Então, meus amados, vamos seguir o evangelho de Cristo, do dono da igreja. Tendes em nós, 18, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que se você vê a pressa que Paulo tinha de fazer o povo entender a diferença do evangelho de Cristo e a diferença desses outros evangelhos aqui. Até chorando, que são inimigos da cruz. São inimigos da cruz. E quando eu prego aqui, quando eu leio aqui e prego, que a igreja, os pastores, eles todos, né? Porque uns vendem, outros compram. Então, é o conjunto de todos. Eles são inimigos de Cristo, do qual eles dizem que ama, que adora de todo o seu coração. Mas eles são inimigos da cruz. Aqui nós lemos aqui, até dizer que a gente fica chorando. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Eles são inimigos. Os pastores os pregam e os crentes aceitam a cruz de Cristo, mas eles pregam um madeiro lá, um homem cravado lá no madeiro. Isso eles pregam, isso eles fazem a igreja entender que foi pregado um homem lá na cruz. Houve a pregação, a crucificação de um homem lá na cruz. Eles pregam isso. O que eles não pregam é os feitos, as conquistas que a igreja teve pelo aquele sacrifício. Fomos santificados. Isso é heresia. Para a igreja isso é heresia. O evangelho diz que lá naquele madeiro nós fomos santificados. O evangelho diz, a igreja diz que é heresia. Naquele madeiro nós fomos salvos. A igreja está fazendo campanha para salvação. Então naquele madeiro nós fomos justificados. A igreja está esperando juízo. Se a igreja está esperando juízo, porque não foi justificada. Então, meus amados, são essas pessoas inimigas
da cruz de Cristo. Eles pregam o homem cravado lá na cruz, mas negam o que foi conquistado lá. Então, eles querem adorar a Deus com os hinos que não tem nada a ver com Cristo, né? E negando os feitos da cruz. Então, eles negam Cristo totalmente. Nega na palavra, nega no louvor. O verdadeiro louvor que nós podemos dar a Cristo é o que foi conquistado. É o que Ele conquistou para a igreja. Isso dentro das igrejas evangélicas não existe. Esse louvor, esse tipo de louvor. Porque para as igrejas, a igreja continua sendo imunda, a igreja continua sendo pecadora, a igreja continua precisando de salvação, né? A igreja continua buscando o Espírito Santo. Tudo isso foi conquistado lá na cruz, para a igreja. A igreja nega. Aí vem com seus hinos de que o homem cravado, o homem que andou da Galileia, está passando por aqui e achando que com isso está louvando a Deus. Vamos continuar aqui. Paramos no 18, né? 19. O destino deles é a bênção. Meus amados, me ajuda aí. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Eu estou jogando praga em alguém aqui, meus amados. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Eu estou jogando praga em ninguém? Não, eu estou lendo. E o que é que está escrito aqui? O destino deles é a perdição. Não é salvação, não é bênção, é perdição. O Deus deles é o Cristo ressuscitado. É isso que está escrito? O que é que está escrito aqui? O Deus deles é o ventre. E a glória deles está aonde? Na sua infâmia. Na sua infâmia. Visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Com as coisas terrenas. E se preocupa. Não pode cortar cabelo, não pode usar uma bermuda, não pode ir à praia, não pode comer carne de porco. Só se preocupa com as coisas terrenas. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo do 3 ao 5. Versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina, né, e não concorda com as sãs palavras, né, porque é o que mais a gente vê por aí, quando a gente fala das doutrinas de Cristo, das sãs doutrinas de Cristo, aí o que é que eles falam? Cada igreja tem sua doutrina. Negativo. Porque se cada igreja tem sua doutrina, então essa igreja não é de Cristo. Porque as doutrinas da igreja de Cristo é a sã doutrina. Se não tiver elas, a igreja não é de Cristo. É uma só, a igreja de Cristo é uma só. É uma só, a igreja de Cristo é uma só. E como é que aqui tem uma doutrina, ali tem outra? Não, o que nós vemos aí é doutrinas de homem. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e é preciso, toda vez que eu vejo isso aqui, eu preciso falar, né? Não era para ser necessário falar, mas preciso falar. Paulo, pregador da graça, ele colocou aqui, com as sãs palavras, presta atenção, de nosso Senhor deles, né? Nosso Senhor deles,
deles lá, há 2000 anos atrás. Nosso Senhor deles lá, nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Hoje Paulo escrevia isso aqui mais? Não escrevia. Por quê? Ele escreveu nosso Senhor, pois Jesus na primeira pessoa e Cristo na segunda pessoa. Porque naquele tempo lá, 2000 anos atrás, Jesus estava no seu reinado. O reinado estava com Jesus. Mas esse reinado não está com Jesus mais. O reinado está com o nosso Pai, o Criador de todas as coisas. É Ele que contém o reinado. Então Paulo está certo de ter escrito isso aqui, né? Porque ele estava no reinado de Jesus de Nazaré. Mas nós precisamos entender, é aonde vale a pena é a obrigação. A obrigação do leitor ver a data da escrita. 65, a data da escrita. Então, em 65, quem era o dono do reinado? Jesus de Nazaré. Mesmo sendo morto, já tendo sido morto, mas ele ainda estava no reinado. O reinado de Jesus de Nazaré só terminou no ano 70. No ano 70 terminou o reinado dele. Então Paulo aqui está certo. Nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, segundo a piedade, versículo 4, e enfatuado, piedade e enfatuado, nada entende. É o evangelho que nós ouvimos por aí afora. Um evangelho segundo a piedade, não a sã doutrina. É enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões. Não pode, volta a falar, não pode comer carne de porco, não pode vestir calça, a mulher não pode vestir calça, o homem não pode vestir bermuda. Aí vem essas questões aí, né? Mania por questões e contenda de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeita maligna. Versículo 5, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida. É a mente desses pregadores que nós vemos por aí. Mente pervertida. E privados da verdade. Supondo que a piedade é fonte de lucro. Então nós vemos pastores aí, seus ternos de milhares de reais comprados com dinheiro da igreja, todo bonitão, curso teologia, feito pelo dinheiro da igreja. Aí eles vêm todo com aquele ar de santarrão, aquela piedade, irmã, para ali, irmã, para lá. Irmão, nós temos que amar os outros, só de boca para fora, né? Mas olha o que está acontecendo debaixo disso aí tudo. Nasce inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, assim, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então eles usam isso aqui, e daqui eles inventam palavra fictícia, piedosa, né? Para o quê? Para roubar a igreja. Essa é a palavra correta, né? Então, meus amados, hoje eu não quero me demorar muito, até porque eu ando tossindo muito.
Então abra a sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, Mateus capítulo 21, é a idade. Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13. Versículo 12. Versículo 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos. Olha, qual é a nossa palavra aqui? Qual é a nossa pregação? De pessoas que mercandejam a palavra de Deus e de pessoas que o compram. Se não tivesse quem o comprasse, não tinha quem vendia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos. Jesus não entrou no templo fazendo oração. Foi isso que aconteceu, meus amados? Jesus entrou lá, foi lá no templo. Ei, vamos orar, irmão. Vamos orar, dê as mãos. Agora põe a mão no joelho, dá uma agachadinha. Foi isso que Jesus falou? Não. Não foi. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que vendiam, preste atenção, todos os que vendiam e comprava. Então, se não tenho quem compre, eu quero vender, lá vem a caneca. Eu quero vender a caneca, não acho quem compre. Como que eu vou vender? Não posso vender. Esse é o problema. Então tá lá os vendedores mercandejando a palavra de Deus num local com nome de igreja, placona lá, Igreja do Godofredo do Reino de Deus. E estão lá com as canecas na mão, né? É só um exemplo. Copo d'água, vendendo copo d'água. Tá lá, estão lá vendendo. Aí vai entrando os compradores. Vão pegando envelope com 100, envelope com 10. E vão comprando. E foi exatamente o que aconteceu lá. Aqui. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas. O que é o cambista? É preciso falar? Eu vou falar. Tenha paciência, nós temos tempo, já estamos terminando. Temos só mais 2 passagens. O que é a função de um cambista? O que é que um cambista faz? Está lá o jogo, Palmeiras e Corinthians. Está anunciado. Dia 20, Palmeiras e Corinthians. Aí o cambista vai lá, compra todos os ingressos. Quanto lá o ingresso está lá, o Palmeiras e Corinthians, o preço do ingresso R$100. Aí o cambista vai lá, compra todos os ingressos. Aí faltando uma semana para o jogo, o camarada vai lá comprar o ingresso, não tem mais. Quem é que tem o ingresso? O cambista. Mas é quanto lá no cambista? 300. Lá vem a água, copo d'água. 50 centavos o copo d'água. Puseram lá em cima do local chamado altar. Disseram que Deus consagrou aquela água. Quanto que é a água? R$10. Tá aí. E o povo compra. Está escrito na Bíblia? Não. Mas o povo compra. Compra por quê?
Tem os vendedores e tem os compradores. Vendia, comprava, também derrubou mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendia pomba. Então estava ali. 13. Disse-lhes, Jesus disse, né? Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Não era de vender coisa. A casa de Deus era para ser chamada do quê? Casa de oração. Não era para vender, não era para comprar. Mas é o que eles estavam fazendo hoje, lá, há 2000 anos atrás, vendendo e alguém comprando. E o que está acontecendo hoje dentro das chamadas igrejas? Vendendo e alguém comprando. Mudou alguma coisa? Não. Meus amados, e também é bom lembrar, nós não podemos esquecer da data do livro, né? Esse livro foi escrito, não sei se eu coloquei já a data dele aqui. Vocês tenham paciência que hoje nós já estamos terminando já. Acho que se muito passar de uma hora, coisa pouca. Mas é bom que você aprenda direito. Livro de Mateus, do ano 50. Então, ano 50, tinha templo lá em Jerusalém? Tinha. Era a casa, no ano 50 ainda era a casa do pai? Era. Mas a casa do pai foi derrubada. E qual é a casa que ele construiu? Que ele mesmo, Jesus falou: ó, derrubarei isso aqui e reconstruirei em 3 dias. Qual é a casa que ele reconstruiu? Eu, você, todos nós somos a casa de Deus hoje. Amém? Você aceita isso? Você não é obrigado a aceitar ser a casa de Deus. Então está aqui, ó. Então nesse tempo Jesus falando que Jesus era da lei, falando que ali era casa de oração, não era casa de vendelagem nem de comprar, não era padaria. Na minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais. Olha o que está sendo transformado. A casa que eles dizem que é de Deus. Eles dizem que é de Deus. Então, vamos raciocinar, vamos ler a Bíblia e ver como ela é. Então, nessa época aqui, no ano 60, né, quando lá, 50, né, no ano 50, lá era a casa de Deus, a casa de oração. Foi transformada, foi derrubada. Em 3 dias ele reconstruiu, que somos nós. Então a casa de Deus hoje é nós. Naquele tempo lá, o erro era só o que comprava e vendia. Porque tinha transformado a casa de Deus na época em casa de vender, em padaria. E hoje? Hoje é 2. Hoje dobrou, né? Hoje é 2 gravíssimos erros que eles fazem. O primeiro erro é chamar aquilo lá de casa de Deus, porque a casa de Deus somos nós. E o segundo erro, continuar vendendo, fazendo da casa de Deus uma padaria, um mercado, comprando e vendendo. Então tá aí, tá explicado, né? Lemos tudo? Versículo até o 13, né? Lemos. Está escrito: a minha casa é chamada casa de oração. Vós, porém, transformais em covil de salteadores, covil de ladrões. Então, meus amados, é da onde eu tiro o direito de chamar esses locais aí com uma placa igreja do Codofredo do Reino de Deus de covil de ladrões. Por quê? A palavra me sustenta, a palavra me ampara. Eu falar, né? A palavra me ampara. Agora, o conselho que eu dou, eu já falei num vídeo desse anterior,
E volto a falar. Se você não tem esse entendimento desta palavra, você não pode. Eu não aconselho você. Podia até que você pode, né? Mas eu não aconselho você falar isso que eu estou falando, porque você não tem autoridade para falar. Você não entendendo, se você não entende desta palavra, você não tem autoridade. Agora, se você entende desta palavra, é porque Deus já te autorizou. Não pode falar. Né? Então são o quê? Transformais em covios de ladrões. O que eu vou ser mais bem claro aqui um pouco, né? Tenham paciência. Por que eu aconselho não falar? Porque de repente, uma pessoa ela não pode dizer que entendeu da palavra, do que está lendo, do que lê, do que está lendo, se a pessoa quer chamar uma certa igreja, chamar de igreja não é igreja, né? Uma certa igreja, uma suposição, uma certa igreja de covil de ladrão, sendo que ela frequenta uma outra. Aí, ó, você não entendeu nada, você não pode. Se eu quero que você me entenda, são essas pessoas que não podem falar isso de ninguém, porque ela está cometendo o mesmo erro. Você está me entendendo? Eu vou explicar mais uma vez, de outra forma, né? Eu vou usar agora um termo recente que está acontecendo ainda. Eu acho que nem terminou de acontecer, ainda está acontecendo. Para você que conhece, na Aparecida do Norte, na cidade de Aparecida do Norte, eles estão fazendo um monumento lá, uma estátua da Aparecida, que ela é maior do que a do Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro. Então, ela vai ser uma das maiores estátuas aqui do Brasil, né? Até maior que a Estátua da Liberdade, da do Cristo, da do Corcovado. Então, a Aparecida do Norte, ela está ganhando, a cidade da Aparecida do Norte, ela tá ganhando essa estátua, né? Acho que com 60 metros de altura. Eu acho que o Brasil todo já está com esse entendimento, já ouviu falar, já viu nas redes sociais isso aí. Bem, onde eu quero chegar? Um pastor de lá desta cidade estava falando da Aparecida do Norte, falando com palavras até pesadas, né? Falando que sem entendimento. Então ele estava falando palavras pesadas com a estátua da Aparecida do Norte sem entendimento. Por que eu falo que ele está falando sem entendimento? Porque realmente a estátua da Aparecida do Norte não é nada. Não tem poder para nada, não tem nada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas o camarada, esse mesmo que diz que a Aparecida do Norte, aquela estátua não tem poder para nada, é ferro, é aço, eles mesmos, em outra igreja, em outra denominação, pegam um copo de quisuco, que não passa do quisuco, e diz o quê? É o sangue de Cristo. Pega um pedaço de pão feito por um padeiro e diz que é o quê? O corpo de Cristo. Então essas pessoas, ela tem autoridade para dizer que a estátua da Aparecida do Norte não vale de nada? Não tem. Não tem. E isso pode lhe custar muito. Ele pode responder muito por conta disto. Né? É esse entendimento que eu gostaria que o povo tivesse entendimento. Né? É valiosíssimo esse entendimento. Não é você falar de uma estátua que não vale de nada. Né? É você não cometer aquela mesma coisa. Porque se eu estou falando que a estátua não vale de nada, mas estou num local que eu levanto pão como o corpo de Cristo, um copo de quisuco como o sangue de Cristo, eu estou
praticando a mesma heresia que a estátua, que eles dizem que a estátua é a mesma coisa. Amém, meus amados? Entenderam? Bem, nós paramos estando em Mateus. Abra a sua Bíblia, tem duas passagens ali de Romanos. Romanos capítulo 12, tem essa passagem maior, pessoal. Capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, né? Santo, agradável a Deus, que é o que eu estou chamando agora, no que eu estou fazendo na sexta-feira, culto de raciocínio. É o que Paulo está rogando aqui, ó. Vamos ler de novo? Apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, se não for no raciocínio, você não agrada a Deus. Agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso culto hoje, nessa nova aliança, é no raciocínio. Por quê? O Evangelho de Cristo está imprimido aqui na nossa mente. E a nossa mente é o altar dele. Então, não existe altar de pedra. Mas isso é profanação. Aí sim, quando eu leio o Evangelho, o Evangelho me dá esse poder de falar que os altares dessas chamadas igrejas estão profanando o altar de Cristo, aí eu estou respaldado pela palavra. Mas como é que eu vou chamar aquele altar que ele chama de altar que não é altar de Deus, sendo que eu estou em cima de um outro? Aí eu não posso. Perdão. Aqui, ó. Vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este século. Meus amados, é este século que nós estamos vivendo, século 2021, 23, né? Ou é o século lá de Paulo? O século lá de Paulo. Então, com este século, né, no singular, que ele está incluído nele, não é nós. Com este século, cadê nós paramos? Conformeis com este século, mas transformai-vos. Então, Paulo não está mandando transformar, que nem eles, quando eu estava numa instituição dessa aí, dizia que nós tínhamos que transformar o mundo, né? Nós tínhamos que transformar. Não, Paulo está dizendo para transformai-vos. Nós temos que ser transformados. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se não for na mente aqui, se o nosso culto não for racional, se você não raciocinar o que você lê, o que você pratica, você não vai agradar a Deus. Porque o culto hoje é racional, é na mente, aonde Cristo ministra o Evangelho, na nossa mente. Amém, meus amados? E para nós fechar hoje, encerrar com todas as sortes de bênção, e assim seguimos uma vida abençoada por Deus. Que não importa, meus amados, uma coisa que tem acontecido dentro dessas chamadas igrejas, é a questão do dar e receber.
Vender e comprar. É a nossa pregação. Então é isso que está acontecendo dentro das chamadas igrejas. O dar e o receber. Vender e comprar. Né? Então eles oferecem o produto, a igreja compra. Né? Dá isso que Deus te dá. Dá isso para Deus que Deus vai te dar isso. Então está nessa negociação toda aí. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, que o povo já não estão se importando de quem recebeu. De quem recebeu, né? Por exemplo, lá vem a caneca. Para mim me importa muito eu saber de quem eu ganhei essa caneca. Para mim me importa. Eu tenho que me importar com isso, de quem eu ganhei essa caneca. Isso é um sinal que a pessoa se lembrou de mim. Né? Então, meus amados, ainda tem mais escrito aqui, ó, por isso que eu virei naquela hora. Ed do teclado, Ed em nova aliança. Amém? Então, meus amados, os crentes hoje, todas as religiões, não estão se importando mais da onde veio a bênção. Para ele o que conta é que foram abençoados. E pronto. Não quer saber se aquilo lá foi um engano, foi um produto de engano. Né? Não, eles querem saber que receberam. Eu estava doente de um câncer, eu fui curado. Mas senhora, irmã, aquela igreja ela não prega Cristo. Lá não tem evangelho de Cristo. Eu estou nem aí, eu quero saber que eu fui curado. Se eu fui curado, eu quero saber mais de nada. O que me importa é que eu fui curado lá. Então é lá que eu vou ficar. Então, eles não querem saber se foi um espírito enganoso que o curou. Ou só deu uma trégua, né? Porque geralmente acontece isso. O espírito enganoso dá aquela trégua. E quando eu falo espírito enganoso, eu não estou falando aqui de Satanás, pelo amor de Deus. Estou falando em espírito enganoso da parte de Deus. Enviado por Deus para enganar as pessoas que querem ser enganadas. Querem comprar a bênção, né? Então, é isso que está acontecendo. Como ela não tem um conhecimento do Evangelho, de repente ela tinha um câncer, foi num local desse aí, e o espírito enganoso deu uma trégua para ela ter sentir aquela sensação que foi curada. Mas quantos dessas pessoas não foram curadas dentro desses locais aí, e de repente estão morrendo com a mesma doença? Fulano tal morreu do quê? Morreu de doença fulano de tal, daquela que ele confessou que foi curada dentro desses locais. Então, meus amados, é isso que nós temos que entender. Importa da onde saiu a bênção, quem enviou aquela bênção. Se não foi Deus, não receba. Prefira morrer para o seu câncer, se for o caso. Mas não receba se não vem do Evangelho de Cristo. Porque eu costumo dizer também que o maior milagre da graça de Cristo, de quem vive em Cristo, não é ter um câncer e foi curado. O maior milagre em graça é não ter o câncer. Esse é um grande milagre, não é? Porque ter o câncer e foi curado, você passou por uma prova. E se você passou por uma prova, porque você não estava no caminho certo. Amém? Vamos encerrar? João, livro de João. João capítulo 4. João capítulo 4, do versículo 20 ao 23. Ela encerra hoje com todas as sortes de bênção. Versículo 20 diz assim, nossos pais, isso aqui era aquela passagem da mulher
que Jesus encontrou com ela lá na beira do tanque de Betsida, né? Nossos pais, que foi a conversa que estava acontecendo entre eles. Ali estava acontecendo um grande erro ali. Você vê só como as coisas acontecem. A mulher estava lá no tanque, tirando água, tentando tirar água. Pela lei judaica, que Jesus era um judeu, ele não podia nem chegar lá. Só para você entender, né? Ele não podia nem chegar lá, porque a mulher estava só. Se a mulher não tivesse só, ele podia chegar. Mas ele cometeu 2 erros. Mesmo sendo uma judia, mesmo que ela fosse uma judia, que ela não era uma judia, era cananeia, mesmo que ela fosse uma judia, Jesus não podia chegar lá, porque ela estava só. E o segundo erro é que era uma cananeia. Judeu não se mostrava, como eu preguei na sexta-feira, né, eu li, mostrando que Pedro, ele não podia ir na casa de Cornélio, pelo menos ele pensava isso, né? Que não podia ir na casa de Cornélio porque ele era um gentil. A mesma coisa estava acontecendo aqui, ó. Jesus não podia ir lá onde a mulher estava porque a mulher estava só, né? E ele não podia também ir lá porque era uma cananeia. Não podia ir lá. Mas foi quebrado o protocolo. Estou falando isso aqui para você ter um entendimento dos protocolos que se prega dentro das igrejas por aí. Nossos pais adoravam, mas preste atenção no entendimento aqui. Nossos pais adoravam neste monte. Então estava havendo uma conversa entre eles lá, né, sobre religiões. E a mulher disse: nossos pais adoravam nesse monte, isso aqui. Vós, entretanto, já virou a falar para Jesus, apontou para Jesus. Vós, entretanto, diz que em Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. Em Jerusalém era que o templo, lá no templo em Jerusalém, era o lugar onde se devia adorar. Aí Jesus respondeu para ela, disse-lhe Jesus: mulher, pobres crentes. Eu acho que os crentes não leem isso aqui. Mulher, pobres crentes, pode crer-me, que a hora vem. Preste atenção. É isso que os crentes não lêem, né? A hora vem quando nem neste monte. Qual era a conversa lá? Que os nossos pais adoravam nesse monte. Mas os judeus diziam que o lugar de adoração era lá no templo. E Jesus respondendo para ela, um judeu, né? Respondendo para ela: mulher, pode crer-me, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém, nem lá no templo, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Bem, nós temos outros versículos, mas eu quero falar um pouco desse versículo, desse primeiro versículo 20. O que se prega hoje nas igrejas? O que se faz? Qual é a prática dos crentes hoje? Buscar Deus no monte. A palavra está dizendo aqui que não é, a hora vinha, aguenta um pouco, a hora vinha, que nem no monte, nem no templo, eu vou trazer para agora, eu estou trazendo para os dias de hoje, a hora vem, que nem nos montes onde os crentes vão buscar Deus lá, né? E nem nas igrejas adorarão o Pai. Bem, se eles lessem isso aqui e crescem, às vezes até que eles podem ler, mas só não crê. Mas se eles lessem isso aqui e crescem, eles viam que não tinha igreja, não era para buscar Deus em igreja, e muito menos em montes. Porque a igreja somos nós. Aqui, Jerusalém é o lugar onde devemos adorar. Disse Jesus: mulher, pode crer, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarão o Pai. 22. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. 23. Mas vem a hora. Jesus voltou na hora, né? Mas vem a hora. E já chegou. Já
chegou. Como Jesus já chegou? Se os crentes continuam indo adorar a Deus no monte, tem gente por aí que fica 3, 4 dias em cima do monte, fica semana em cima do monte. A palavra está dizendo que não ia mais adorar a Deus no monte. E os crentes continuam indo para o monte. Será que eles lêem isso aqui? Será que eles lêem? Vamos aqui, ó. Mas a hora vem e já chegou. Chegou ou não chegou? Chegou. Já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, ir no monte é espiritualidade? Não, é físico. Onde você tem que levar a sua carne lá. E numa chamada igreja é espiritual? É algo espiritual? Não, porque você está levando a sua carne lá. Onde é que está a espiritualidade? Eu só quero que vocês me ajudem aí. Onde é que está? Onde que entra a espiritualidade? Buscando Deus no monte. Ou buscando Deus numa chamada igreja. Cadê a espiritualidade disso? Se é a carne que vai no monte, se é a carne que vai na igreja. Um monte de terra, uma igreja de pedra. Aonde entra a parte da espiritualidade? Pois os crentes não lêem isso aqui. Se lê, não respeita. Né? Adorareis o Pai. Ainda no 24, vou ler só o 24 só, para nós terminar. E no 24 ainda diz, Deus é Espírito. Jesus de Nazaré o que era? Carne como nós. Deus é Espírito e importa que seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Amém, meus amados? Você recebe esta palavra? Eu recebo esta palavra. Porque esta palavra, ela me liberta, ela me conforta, ela me fortalece. Esta palavra não me deixa enroscado no engano. Não, esta palavra é clara e ilumina os meus olhos. Então, meus amados, se você foi iluminado, seus olhos, seu entendimento foi iluminado com esta palavra, é porque você é um filho de Deus. Você é um cristão de fato e de verdade. Amém? Paz eterna e até o nosso próximo encontro. Provavelmente na quarta-feira. Amém?